Seja muito bem-vindo ao Desbloqueando Salesforce, um podcast focado em desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa, pensando em melhorar a satisfação do teu cliente e trazer também mais receita para o teu negócio. Fechou? Meu nome é Rafael Dalla, eu vou ser host desse podcast aqui e eu tô junto com o Ariel Dornelles. Beleza, Ariel? Tudo tranquilo? Opa, beleza, Rafael? Para começar, quem é tu para falar de Salesforce para mim? Boa. Manda aí para nós. Vamos lá, então. Cara, minha pequena trajetória aí com Salesforce, tá? Então, resumidamente, aí eu sempre fui de formação aí programador, né? Então, comecei fazendo curso técnico em informática, depois durante o ensino médio ali. Aí eu já comecei... até pelo próprio curso, a gente tinha a questão do estágio obrigatório e tudo mais. Eu consegui um estágio na programação, então fazendo desenvolvimento web. Numa empresa que tinha um software de gestão imobiliária, inclusive. Olha a Legal. coincidência aí. E aí ali eu faz tudo, assim, né? Fazia design, layout, programação, tudo mais. Fazia o front e o back-end, né? Como a gente chama hoje. E a minha carreira toda foi na tecnologia, né? Então, desse estágio eu fui efetivado. Fui passando por diversas empresas. Depois do setor imobiliário, eu acabei indo para outros segmentos também. Acabei trabalhando muito em indústria, fabricação ali de motores, de caminhões, motores a diesel, e propriamente montagem de caminhões também, numa multinacional. Foi bem bacana também. Acabei passando por outras empresas e aí diversos setores, né? Até que eu caí numa empresa do setor financeiro. Então, isso em 2015, eu acho. Eu acabei caindo, trabalhando nessa empresa do setor financeiro, onde a gente foi aprendendo muito ali desse segmento, né, desse ramo aí. Uhum. Essa financeira acabou virando um banco, então até então eu trabalhava com tecnologias de programação aí comuns no mercado, como C Sharp e Java. Algumas outras eu também mexia, mas o principal eram essas duas. Quando me foi dado o desafio aí da gente implantar um CRM da Salesforce na empresa, né, no banco. Uhum. E aí foi um cenário bem desafiador, né? A gente buscou algumas consultorias para nos apoiar durante esse projeto. E o projeto inicialmente ele não tinha dado muito certo. A consultoria, a gente não viu uma sinergia boa, eles não conseguiram assim nos ajudar para a gente ter um pleno funcionamento do Salesforce. A gente não conseguiu nessa primeira rodada ter os benefícios, né, do CRM, até que a gente fez alguma mudança ali de estratégia e a gente aprendeu internamente. Então foi quando eu mergulhei ali nos materiais de Salesforce para aprender de fato como que era desenvolver ali dentro e usar as funcionalidades do Salesforce para a gente conseguir atingir o objetivo do projeto. E aí nessa segunda vez foi bem bacana, a gente realmente mergulhou assim nos conhecimentos lá de Salesforce e conseguimos subir. O projeto foi bem sucedido. Uhum. A gente conseguiu subir a nuvem de vendas ali para a questão de gestão de leads, prospecção, né, e fazer a conversão, gerar oportunidades, vendas, toda que a gente chama de Sales Cloud. A gente subiu a Service Cloud, que é a parte de pós-venda ali, atendimento ao cliente também. Mais a nuvem de marketing, fazendo jornadas ali, réguas de comunicação, mandando milhões de disparos de SMS mês para clientes. E mais uma comunidade de parceiros, assim, foi um projeto bem completo, usando vários produtos do ecossistema Salesforce, e isso nos habilitou como um grande case, assim, sabe, foi realmente um grande aprendizado, a gente usou boas práticas ali, e realmente foi um projeto que acabou virando um case, né, e isso motivou a gente aí de que era uma oportunidade de mercado, de que a gente se destacava nesse mercado de Salesforce, foi quando a gente começou a ativamente prestar consultoria para as outras empresas, né? Então, Uhum. abrir a nossa consultoria própria. Uh, Até esse momento, tu era um colaborador da empresa lá ainda. Tu, não, tu, Exato. tu tava prestando a consultoria, mas como um colaborador interno da empresa mesmo. Isso, eu era um funcionário mesmo, um Uhum. colaborador da empresa, Empenhado em fazer o negócio funcionar. isso, e daí então a gente não só foi a gente entendeu, né, o Salesforce, como é que ele usa e a estratégia de como adotar ele, como a gente aplicou, né, o que a gente chama de implementação, né, ou Uhum. implantação do produto na empresa, e fazendo a manutenção, né, daí, porque ele é customizável, né, então, e o banco ele tem
processos muito particulares, né? Então ele Uhum. ele necessita alguma adaptação, né, para o modelo, para o cenário da empresa mesmo. Sim. E aí, depois desse projeto, que daí a gente começou a iniciativa de abrir a própria consultoria, né? E aí Aham. atender outros clientes. Cara, e qual a função, se a gente fosse resumir exatamente, qual é a função do Salesforce para dentro de uma empresa? Boa. Cara, a Salesforce, ela surgiu, né, lá por 1999, é uma empresa aí na vanguarda aí da tecnologia, tá? Ela foi uma das primeiras empresas, inclusive, a oferecer o modelo SaaS, né, que é o Software as a Service. Então, é Uhum. tu fazer o aluguel, pagar por recursos alocados por algum certo período, né? Eu não precisar, por exemplo, um formato bem claro disso é quando a gente comprava o Office, por exemplo, tu Uhum. instalava o aplicativo e utilizava ele, né? Sim. Agora tu tem um serviço de assinatura, né? Que tu usa, tu paga pela disponibilidade do serviço. E a Salesforce, originalmente, ela veio com CRM, né? Então, como um software as a service mesmo, então tu não precisava instalar, era tu pagar a recorrência, né, as licenças dele e utilizar, mas o objetivo total dele é a gestão do teu relacionamento, né, a Uhum. gestão do relacionamento com o teu cliente, então que é a Sim. sigla do CRM, né, que é o Customer Relationship Management. Então é tu ter toda uma visão 360 do teu cliente, saber como que ele virou o teu cliente, como é que ele deixou de ser um prospect, um lead, um prospect foi o teu cliente, quais são os pontos de contato que tu teve com esse teu cliente, quais foram as interações, né? O que que ele, qual o histórico, qual é a história desse cliente com a tua empresa. Entendi. Então é para ter toda essa visão com o objetivo de ter um bom atendimento ao cliente, melhorar a satisfação do cliente, e isso por consequência tem aumento de receita, aumento de LTV e etc, né? Então, Uhum. e tu conseguir de uma forma analítica extrair esses dados via sistema, né? Imagina tu ter que fazer a gestão de ser uma empresa grande, ter que fazer a gestão daqui a pouco de milhares, milhões de leads mensais e tu acaba não conseguindo, não tem um sistema que consiga comportar isso, pode prejudicar muito a tua performance, né? Então, a ideia do Salesforce veio para resolver essa dor, né? Sim. Entendi. Cara, e da tua experiência, Léo, e o que que o Salesforce não é, por exemplo? O que que às vezes uma empresa, tu percebe que as pessoas esperam do Salesforce, mas ele não, cara, não, o Salesforce não é isso. Uhum, O que que, porque, beleza, Salesforce é um CRM que vai te dar toda essa visão 360, mas eventualmente a gente tem aquela visão de, bah, ele vai resolver a minha vida. Vou te dar um exemplo, eu sou o cara do marketing, né? uhum, Às vezes as pessoas confundem marketing com vendas, né? uhum, E marketing não é venda. Então o marketing não vai aumentar as vendas da tua empresa. Ele uhum, vai aumentar as chances de venda. uhum, Mas quem vai aumentar efetivamente as vendas da tua empresa é a tua equipe de venda, né? Aprendendo a aproveitar as chances que o marketing traz. uhum, O que que o Salesforce não é, que às vezes talvez as pessoas imaginem que ele vai resolver, ele não é isso. uhum. Boa. Cara, o que eu vejo em alguns casos aí, ah, principalmente é assim, ó, às vezes o pessoal confunde e acha que o Salesforce é um ERP. Uhum. E não é. O que que é um ERP? O ERP é um software ali para fazer a tua gestão mais financeira, de Hum, compras, faturamento, e etc, mais sabe? completa mesmo da empresa. Isso, exato. Emissão de nota fiscal, até acho que já questão de estoque junto e tudo mais. Uhum, O CRM, ele é orientado para o teu relacionamento com o teu cliente, voltado aos pontos de ação, de interação com o teu cliente. Então, uhum, pô, campanhas de marketing que eu fiz, o que que eu vendi para esse cliente, né? Quais são quais são os relacionamentos, por exemplo, eu tenho uma rede de franquias, uma rede de lojas, com quais lojas ele tem relacionamento, né, com a minha empresa, ele está na carteira, há quanto tempo, qual é o status, até para fazer essas questões. Daqui a pouco ele está em risco ali, pode virar um churn, uma perda, né, da minha carteira. Então, fazer toda essa gestão de clientes, né, e vendas, orientado a vendas e marketing. Então ele é mais focado para a parte comercial mesmo, focado em comercial. Exatamente, para a E parte ele comercial. integra com algum ERP ou não? Sim, sim. Sim. Show. E assim, ele é o Salesforce é uma plataforma, né? A gente Uhum, chama, é uma plataforma, não é um mero produto. Tu uhum, consegue desenvolver, programar dentro dele e fazer integrações. Então, se não existe, no Salesforce já existe muito conector pronto, uhum. mas se não existir, basta tu ter uma API, né?
aí falando, né, o tecniquez aí, Sim. mas que é uma forma de comunicação entre sistemas, né? Basicamente é uma porta, né? Uma conexão. Eu tenho meus dados, vamos pensar assim, eu tenho, sei lá, uma caixa X aqui que tem vários dados, Uhum. e eu tenho uma caixa Y que tem outros dados diferentes, e eu preciso que eles se comuniquem entre si. Sim. O padrão é utilização por APIs, né? Então, esses sistemas, eles vão se comunicar a partir disso. Então, eu vou dizer, eu quero os dados dessa caixa Y ou os dados dessa caixa X, e a gente vai conseguir se comunicar e trafegar os dados. Então, isso eu consigo fazer dentro do Salesforce. A gente consegue programar, e aí o ERP que for, a gente já teve cases de integração com o SAP, né? O ERP da SAP, ERP da TOTUS, Proteus e por aí vai, sabe? Entendi. Tem diversos ERPs, né? ERP tem muitos no mercado, então os que não têm a integração nativa dá para fazer com integração, isso, via programação mesmo. Show. Via API. E, cara, do que eu vejo, assim, do que a gente conversa, e eu nunca me aprofundei muito no assunto junto contigo, mas por exemplo, assim, quando as empresas contratam o Salesforce, elas estão esperando algo do Salesforce. Ah, quais são os maiores, quais são as maiores dificuldades que eu vou passar a partir do momento que eu contrato o Salesforce? Que dificuldades que normalmente tu percebe que as empresas sentem ali quando elas contratam, porque ah, ah, me parece um sistema meio complexo de tu agregar. Ele traz muitos benefícios, mas num primeiro momento ele parece complexo, né? Quais são as dificuldades mais comuns, assim, que tu percebe que as empresas passam ali e não conseguem literalmente desbloquear todo esse potencial do Salesforce dentro da empresa? Boa, legal. Tem vários, tá? Uhum. Vários. Os desafios são grandes, assim. Não é para desmotivar, né? Não é desmotivador, mas são pontos em que precisa, de verdade, ter uma estratégia, né? A gente não pode só achar que contratou a ferramenta e vai sair funcionando perfeito, gerando resultado. Tem que ter uma estratégia de adoção. Eu vou te tá? interromper um pouquinho. Antes disso, assim, ó. Porque assim, eu vou perguntar se tem alguma empresa que tu lembre Tá? que, por exemplo, assim, já estava usando o Salesforce há um tempo, e daí depois a gente vai conversar sobre os problemas das empresas, daí vamos conectar nesse assunto. Tá. Mas, por exemplo, assim, tem alguma empresa que tu lembra que estava usando o Salesforce e não estava conseguindo ter todo o rendimento que o Salesforce podia dar para ela? E qual foi, depois que teve esse desbloqueio, que se soube usar assim, o software, por exemplo, saiu de quantos X para, a gente conseguiu multiplicar por X vezes o faturamento da empresa só por aprender a mexer bem no Salesforce e desenvolver bem a ferramenta. Legal. Tem alguma? Tem. Na verdade, eu acho que, assim, sendo conservador, acho que 90% dos nossos clientes tem essa dificuldade. Aham. A gente vê muito, assim, no mercado, empresas que às vezes fazem por conta própria e não têm o total domínio da ferramenta e acabam não utilizando 100%, né, com todo o potencial. Como também acaba passando por outros parceiros que não souberam adaptar da melhor forma, né? Então, na verdade, mais de 90% da nossa carteira, ela é nessa situação, assim, de clientes que inclusive tinha vários cases de turnaround, que a gente chama, né? Que eles estavam praticamente desistindo do Salesforce. E aí a gente teve todo esse trabalho de mostrar que não é ruim, não é esse problema, é que o problema é que a gente não estava sabendo, né, ter esse match aí do modelo de negócio da empresa com as funcionalidades, com o que tem ali de recurso disponível. E qual foi o impacto financeiro mesmo do quase desistindo do Salesforce para depois da consultoria? Perfeito. Cara, a gente tem alguns casos, tá? Teve até um caso foi bem peculiar, que foi assim, a gente tinha um cliente que ele tava com o CRM, o Salesforce, ele tem algumas limitações na licença que tu contrata. Por exemplo, tu contratou algumas licenças, daí tu vai ter um X ali de storage, né? Tipo um Google Drive, sabe? Então, o que acontecia é que tinha um cliente que ele tava já com 98% da capacidade de armazenamento dele já ocupada, e em questão de dias ia estourar, e isso ia vir uma conta grande depois para ter que pagar. E aí eles já estavam, inclusive, tendo que fazer uma contratação de storage adicional, né? Então isso ia ter um custo extra para eles. E aí, quando a gente começou a parceria com eles, a gente revisitou ali a modelagem de objetos e a gente viu que tinha
os objetos no Salesforce, né? Eles são como se fossem tabelas. Então, eu tenho um objeto de leads, de clientes e por aí vai, né? Tem vários objetos que são padrão. E tem objetos que tu pode customizar, que nem a gente falou, é uma plataforma, então consegue customizar e fazer coisas que não existem lá na versão padrão, mas para ti, para tua organização, a gente pode criar. Eles tinham criado um objeto customizado que era muito parecido com um item de pedido, que já tinha padrão no Salesforce. Então, para ter alguns dados de nota fiscal e etc., que era feito do ERP. Então, tinha uma integração, o ERP mandava esses dados, só que colocava num objeto customizado. Esse objeto customizado, ele ocupa muito mais espaço do que um objeto padrão. E aí, ele estava ocupando muito espaço. Então, a gente fez um trabalho de tirar esse objeto customizado e migrar para um objeto padrão os dados, porque que era o correto a se fazer. E aí, isso já reduziu em metade, assim, o custo ali de armazenamento deles, né? Então, além de não ter a multa extra que eles iam ter que pagar, eles não precisaram contratar storage extra. Esse foi um exemplo de economia, né? Questão de resultados, cara, tem questão de performance. Daí, por exemplo, a gente teve um projeto com um cliente nosso da rede de varejo que ele estava colocando, foi feito um cálculo ali que ele estava colocando, deixando na mesa, digamos assim, com um canal de vendas ali B2B para ele, mais ou menos uns 100 milhões, 150 milhões de reais por mês, porque esse canal ele não estava mapeado no CRM. Por N motivos, assim, de dificuldades técnicas de como configurar, porque ele já tinha um canal de B2C e ia fazer um B2B. Então, como configurar isso dentro do Salesforce? Tem como fazer, tem ferramentas, formas de organizar isso e ter funis de vendas diferentes, customizados ali, configurados dentro do Salesforce. Então, a gente conseguiu colocar esse canal ali dentro do CRM e aí ele tá conseguindo, né, operacionalizar isso, porque manualmente era muito complexo, né, era um volume muito grande de vendas, e eles acabaram conseguindo daí ter esse aumento, né, de faturamento que eles já estavam planejando de 100, 150 milhões no mês, assim. Então, tem muitos benefícios, né? Eu posso trazer outros cases aqui pra gente ir falando, mas Sim. assim, um CRM bem usado ali e bem configurado para eliminar os atritos no teu funil, no teu processo. Eles tendem a gerar muita produtividade e resultado, assim, financeiro. E do que tu percebe na maioria dos clientes, quais são as dificuldades comuns, assim, que todo mundo passa e que mudar aquilo ali já vai mudar o rumo deles com o Salesforce, já vai fazer ele parar de pensar em desistir e pensar, cara, essa ferramenta aqui realmente pode mudar minha empresa, cara, pode me recuperar 100 milhões mensais, né? Para quem já tem. Pra quem já tem hoje, pra quem já usa e tá tendo dificuldade. Beleza. A gente tem visto bastante, tá? Um caso em que... E daí esse é para um cenário de grandes empresas, tá? Então pensa numa empresa... Cara, nesse cenário, assim, empresas de mais de 1.000 colaboradores, por exemplo, né? Uma empresa de um porte bem grande. Essas empresas, elas têm, assim, algumas dezenas de sistemas, tá? E canais de aquisição de leads, clientes, etc., são variados também. Então, eu tenho minha ferramenta de marketing e muitas vezes eles não têm tudo, Salesforce. Então, às vezes eu tenho, sei lá, uma ferramenta de marketing da RD, eu tenho um canal de prospecção no WhatsApp, que daí eu uso um Zapier, alguma integração ali para mandar para o meu CRM, alguma coisa assim. Então, ele tem diversos canais. Às vezes tem clientes até que usam o ERP para vender também. E aí acaba tendo que mandar isso pro CRM. Então, acaba tendo muitos pontos de entrada de novos leads e clientes. Tá? E isso, o que acaba gerando? Uma base... uma base meio suja, vamos dizer assim, e em duplicidade. Então, tendo muitos registros em duplicidade. Vamos para num seguinte exemplo, tá? O Dala, né? Tu é um cliente aí da SR, a gente tem 50 lojas pelo Brasil, e tu vai lá e compra, a gente vende papel higiênico, por exemplo. Aí tu vai lá e compra numa loja nossa, e aí tu faz um cadastro ali, agora tu é o meu cliente, tá na minha base, no meu CRM. E aí tu foi em uma outra loja, ou por algum outro canal, uma outra mídia, eles te captaram também. E aí, por não ter
essas boas práticas de centralização da informação no CRM, o teu cadastro fica duplicado. Então, daqui a pouco tem 5 Rafael Dalla na minha base. Entendi. Então, e essa é uma dor que começou com um cliente nosso e a gente já tá vendo que tem uns 3, 4 clientes que a gente tá com esse mesmo desafio, que é a não ter a visão única do Rafael Dalla. Por quê? Como eu tenho 5 cadastros teus, eu tenho um ali que tu fez o pedido na loja aqui de Porto Alegre, um outro que tu fez numa loja em Floripa, em Curitiba, em São Paulo, e aí eu não tenho a visão única do meu cliente. Aqui eu não consigo ter a visão estratégica, eu não consigo tomar decisões a partir disso, né, de forma embasada nos dados, porque os meus dados não estão coerentes, eu não consigo consolidar eles e ter uma visão estratégica, né? Então isso daí é uma dor muito, muito forte mesmo dos clientes. E a gente teve um case de sucesso quanto a esse, que acabamos reduzindo 25% da base em duplicidades mesmo de um cliente nosso. Até vai ser assunto para podcast depois. Show. Vambora. E a gente já está iniciando mais outros 2 ou 3 projetos com esse intuito aí, já de centralizar o canal de aquisição, né, de clientes ali, a gente tem uma base centralizada de clientes, onde as empresas consigam estrategicamente ter a visão de uma forma fidedigna, né, da carteira deles, assim, e consigam de fato olhar ter a visão 360 dos clientes deles. Né? Entendi. E, cara, porque o Salesforce me parece cara, um CRM top de linha, assim, o melhor que pode existir. O que leva hoje uma empresa que teria capacidade e potencial para usar o Salesforce acabar não optando por usar ele? Boa. O ponto, essa questão, né? O Salesforce, ele é, se eu não me engano, há uns 12, 13 anos seguidos já o CRM número 1 do mundo, assim. Realmente ele é muito, muito bem utilizado, tá? Ele tá muito à frente, assim, sabe? Em questão de maturidade e funcionalidades. O que eu vejo, uma das objeções que eu vejo, assim, para não adotarem o Salesforce é a questão de custo, né? O custo, às vezes, acaba sendo um ofensor ali para alguns negócios, principalmente quem está mais uma empresa num porte menor, talvez, tá? E também eu acho que é um pouco da complexidade, sabe? Às vezes de ter que implementar, né? De configurar ele. Porque assim, ele é plug and play, basicamente, tá? Tu contrata aquilo que eu falei lá no início, que não basta tu contratar as licenças, assim, se o teu fluxo de vendas ele não é complexo e ele segue o padrão, tu pode utilizar as funcionalidades padrão do Salesforce, o funil de vendas padrão dele, e ele é plug and play, sabe? Só que a dificuldade depois é quando as empresas elas querem adaptar ao processo delas, né? E daí, às vezes, não tem o know-how de como fazer isso. Mas eu vejo, assim, como barreira de entrada é a questão financeira, de licenças mesmo, a questão de complexidade de implantação, de customização, né? E pensando aqui, eu acho que também um outro ponto seria talvez um pouco o desconhecimento, sabe? Porque, querendo ou não, mesmo ele sendo líder de mercado, eu vejo muitas empresas ainda com pouco conhecimento sobre a doutrina de vendas, conhecimentos, assim, sobre as práticas de vendas, às vezes até sobre o que é um CRM e tudo mais, então, e quanto sobre a funcionalidade, quanto o produto em si só, assim, né? O CRM da Salesforce. Então eu vejo esses três pontos assim como uma barreira a ser superada, né? Entendi. E o que levaria uma dessas empresas, por exemplo, que tem o Salesforce e tá pensando ou até uma que tá pensando em pegar o Salesforce, ou uma que já tem, acabar não contratando uma consultoria para aprender mesmo, para conseguir personalizar o suficiente, porque, querendo ou não, ele, pelo que eu percebo, assim, o Salesforce entrega realmente uma solução muito boa mesmo. Mas, como tudo na vida, né, quando a gente personaliza, fica melhor. Então, só que pra gente ter essa personalização, chega a SR, né, ali, a consultoria mesmo. O que leva alguém a não contratar a consultoria? E às vezes até daí desistir do seu esforço em função disso? Um dos principais pontos, assim, de não contratar uma consultoria
é querer, tipo, ter o conhecimento dentro de casa, né? Uhum. Então, às vezes, não, a dependência, né, de um fornecedor, alguma coisa assim, eu não quero ficar dependente de uma consultoria e etc. Então, acaba por as empresas optarem, às vezes, por esse caminho, né, de querer internalizar, né, de fazer isso de forma dentro de casa, né? Então, eu acho que esse é um motivo bem relevante para as empresas acabarem não optando por consultorias. Um segundo ponto que eu vejo muito no mercado ali, que é uma dor que a gente sofre, nós, a SR Consulting, porque a gente tem que quebrar um estigma aí de consultorias não muito eficientes, eu vou colocar assim. Porque vários clientes ali que a gente estava prospectando e tudo mais, eles já tinham uma visão bem denegrida, assim, uma deturpada de uma consultoria de Salesforce, né? De que o Uhum. pessoal, pô, veio aqui, me prometeu o mundo e não fez nada. Então, vários cases, assim, vários cases. Então, é uma objeção muito forte, é um histórico que a gente tem que contornar e mostrar, não, mas a gente é diferente, Sim, o né? histórico, eu acho que é aquela coisa, é o mal do século do empresarial, eu acho, é a experiência ruim com atendimentos, né, É, hoje em dia. Tanto, experiências traumáticas ontem até. eu atendi um cliente na agência de marketing lá e eu disse, olha, a nossa especialidade é dar um atendimento bom para quem já teve uma experiência ruim com agências de marketing, Uhum, sabe? Então, realmente, sim. esse é o nosso foco hoje, assim, é recuperar o atendimento ruim de outra agência. Uhum. E vocês, pelo visto, então, estão passando pelo mesmo desafio, assim, Sim, quando é eu a mesma converso. coisa. Sim, eu falo. Até uma das coisas que eu falo, às vezes, para os clientes é bem parecido com o que tu fala, com o que tu falou, só que em outras palavras a gente diz que a gente faz o seu esforço dar certo, né, na Show. empresa deles. Porque teve clientes ali nossos que estavam há 4 anos fazendo implantação de Salesforce sem utilizar. 4 anos pagando licença sem utilizar. Então, para tu ver o impacto que gera uma, uma implantação mal sucedida, assim, né? Com pessoas que talvez não tenham o total domínio da ferramenta, né? Total. E, cara, quais são os maiores benefícios que tu vê hoje, por exemplo, a empresa que contrata a SR hoje para dar uma consultoria, ela passa a ter benefícios junto à ferramenta. Quais são os maiores benefícios que tu percebe assim, pá, hoje a gente entrega isso daqui que ajuda muito, cara. Uhum. Então, é alguém que já passou pelo que eles estão passando. Por Uhum. exemplo, a gente acaba acumulando muita experiência, né, de diversos projetos. Então, imagina que tu tá num labirinto e tu tem um guia do lado, né? Que diz, ó, aqui é um beco sem saída, aqui não, né? Então Uhum. isso corta caminho, né? Ganha tempo, assim, a gente consegue gerar bastante resultado rápido. Um outro ponto que eu vejo é também pela questão de atender vários clientes, a gente consegue trazer insights que às vezes estão o pessoal tá muito dentro da caixa deles, sabe? Então, pô, eu tô muito no meu segmento, no meu nicho aqui, eu não tô conseguindo ver outras coisas, e às vezes a dor é a mesma. A dor do empreendedor, né, que a gente fala às vezes no outro podcast ali, as dores são similares, né? Por mais que o segmento às vezes seja diferente, tem muitas dores em comum. Processo de vendas é processo de vendas, óbvio. Cada segmento cada setor tem as suas particularidades, mas tem muita coisa comum. Então, às vezes, eles passam por algumas dificuldades, alguns desafios que dentro da caixa ali, daquele viés que eles estão, eles não conseguem superar. Ou talvez uma ideia de fora, então a gente traz muito isso, assim. Em outro cliente a gente passou por esse desafio, foi resolvido dessa forma, etc. A gente acaba trazendo um valor bem significativo, assim, para evoluir, né? Essa troca de experiência aí mesmo entre modelos de negócio diferentes, mas desafios comuns. O que mais, eu acho que também é um outro ponto, um diferencial que a gente tem no mercado é o nosso background técnico, tá? Então, eu e meus outros dois sócios, a gente foi, né, a carreira deles é muito parecida com a minha, assim, sempre na área técnica, com programação, usando as melhores práticas. A gente passou por grandes empresas, né, e grandes cases ali onde a gente conseguiu absorver bastante conteúdo técnico muito denso, assim, sabe? Sim. Então, quando a gente vai aplicar isso dentro do Salesforce, a gente vê que é um diferencial. Outras consultorias não aprofundam tão tecnicamente que nem a gente faz, e isso acaba gerando muito valor por essa questão de integrações entre sistemas, essa complexidade, né, de comunicação entre diversos sistemas. Nisso a gente acaba se destacando bem também. Total. E, cara, pra gente também não se estender muito, assim, se a gente pudesse organizar de uma forma mais didática.
Na tua opinião, hoje, para a gente identificar pontos cegos, assim, o que que tu percebe que é o jeito errado de se usar um CRM, seja Salesforce ou seja no geral, assim, mas lógico, a tua experiência maior é Salesforce, assim. Mas qual é o jeito errado que as empresas utilizam um CRM hoje e acaba prejudicando elas? Tá, deixa eu pensar. Jeito errado de usar o CRM. Eu acho, assim, o jeito errado, pra mim. Que prejudica elas, né? Uhum, sim. Até ligando com algum daqueles cases ali, por exemplo, um exemplo, tá? Esse do armazenamento que eles estavam fazendo. Pra mim, ao meu ver, foi errado no sentido de não aproveitar uma funcionalidade nativa, padrão, que já estava lá. E isso acabou gerando esse efeito colateral de custo extra em armazenamento, né? Ou quase, né? Se não tivesse sido solucionado. Ah, um outro ponto é essa questão dos dados em duplicidade também de outro case que eu comentei, também é um jeito errado de utilizar o sistema, porque eu preciso ter o CRM como uma fonte de dados única, né, daquela informação. Então tem várias situações, né, mas o que eu diria em geral eu acho que é não saber utilizar, não utilizar o aparato que já tem pronto, porque ele de verdade, ele foi feito sob medida pela Salesforce. A Salesforce é um case de vendas, né? Eu não sei se tu conhece o Aaron Ross. Ele era o Não diretor conheço. de vendas da Salesforce. Ele foi o cara que escreveu Receita Previsível, né? E o Spin Selling. Então, e ele alavancou a Salesforce quando era uma empresa pequena até virar essa empresa gigante que ele tem hoje, né? Então, todo esse funil de vendas, esse CRM foi criado em cima de algo que todas as empresas usam para vender hoje. Hoje está muito no hype o spin selling, né? Todos esses conceitos ali que a gente utiliza de cadência de vendas e etc, né? Então, foi feito com um embasamento, né? E ele funciona. Então, assim, a quantidade e o caminho que tu consegue atalhar, assim, que tu consegue ter de benefício utilizando do que já tem dentro do Salesforce, para mim esse é o maior erro, é não utilizar a estrutura que já tem Sim, lá. não conhecer a estrutura do Salesforce. É Exato. um erro. Eu já vi muitas empresas ali, em alguns casos, por exemplo, né, na estrutura do Salesforce, quando a gente fala de objetos, aquelas tabelas, a gente tem o lead, tem a conta, né? E tem lead, conta, oportunidade, e isso tudo é o reflexo do funil, né? O funil de vendas. Então ele começa como um lead, ele vai se aquecendo, vai avançando no funil, até virar uma oportunidade, depois ele virar um cliente, né? E eu vejo muitas empresas que às vezes não usam lead, não usam a oportunidade, eles usam só conta direto. Então, como é que eu vou identificar de uma forma, sabe, como é que eu vou ver o meu funil de venda se é todo mundo cliente, tá todo mundo no mesmo balaio, né? Sim, tu não Então, consegue notar o aquecimento do cliente também, né? é, Saber qual linguagem tu vai usar com ele naquele momento também. exato, exato. Total, total. E se tu pudesse elencar assim, ó, bah, tá, beleza, o jeito errado eu já sei que eu tô fazendo tudo errado. E agora como é que eu começo a fazer o jeito certo? O que que eu posso fazer para acertar o CRM aqui dentro da minha empresa? Uhum, E, e depois, assim, se tu pudesse dar assim, ó, cara, o passo a passo do sucesso é esse daqui. Se tá, tu pudesse me elencar nesse formato, como é que tu legal. faria? Boa. Então, para quem tá com dificuldade no Salesforce, o primeiro ponto que eu vejo é entender o que tu tem na mão, a Ferrari que tá contigo ali, sabe? A gente usa essa analogia, eu tenho uma Ferrari e tô andando a 20 por hora. Uhum, Isso, inclusive, eu já escutei de um cliente, né? E é muito verdade. A gente tem uma Ferrari ali, quem tem Salesforce, e muito provavelmente não tá, ela tá com aquela trava ali de velocidade. Então, o primeiro é conhecer. Eu acho que o básico, nem que seja o básico, ah, e uma ferramenta boa para conhecer é o próprio Trailhead, tá? A Salesforce ela tem uma plataforma de ensino gratuito, onde tu te cadastra lá e tem assim incontáveis módulos e horas de treinamento lá dentro, para tu entender como é que funciona o funil de vendas dentro do Salesforce, o que que é um lead, o que que é uma oportunidade, o que que é uma cotação, o que que é uma conta, né, o que que é um contrato. Isso tudo está já configurado dentro do CRM. Tu podes plugar e sair usando, né? uhum, Óbvio, se tu precisar customizar. Aí, e tem níveis de conhecimento que tu vai aprofundando lá dentro da plataforma. Tem os conhecimentos mais básicos, mais superficiais, até o mais denso, mais aprofundado. uhum. Foi lá onde eu aprendi
Boa parte do que eu sei hoje de Salesforce foi pela plataforma da própria Salesforce, que é o Trailhead. Um segundo ponto é uma consultoria, com certeza. Ela vai atalhar, né? Que nem o que eu escuto muito falar, assim, às vezes a pessoa, quando eu não sei aquilo, eu não vou procurar o que ou o como, eu vou procurar o quem, né? Uhum. Porque ele vai ter todas as respostas, ele vai conseguir me ajudar. E aí nós, como consultorias ou outras consultorias, elas vêm com esse intuito, né, de já saber o que, o como fazer, né? E dar esse guia mesmo, né? Total. E assim, qual era a outra pergunta? Não, era o passo a o passo. passo a passo, Isso, certo. o passo a passo do sucesso para eu conseguir acelerar essa Ferrari dentro da minha empresa, entendeu? Uhum. Acelerar o Salesforce ali dentro da empresa. Boa. Assim, para quem está adquirindo o Salesforce ainda não, é um projeto que, por exemplo, não está rodando ainda, né? Eu vejo como muito pensar estratégia de adoção, tá? Uhum. Estratégia de adoção é super importante. Adoção e implantação. Por que adoção? Porque às vezes acontece, tem alguns casos também de clientes nossos e tudo mais que eles contrataram o Salesforce e os vendedores não usam. Uhum. Então, a adoção é importante. Envolver os principais as principais pessoas-chave do projeto vai fazer com que elas também se sintam parte dessa construção. Sim, entende? fazer as pessoas funcionarem dentro do sistema. Exato. Então, eu não posso chegar e dizer, ó, esse aqui, eu tô colocando o CRM Salesforce amanhã, vocês têm que cadastrar aqui. Uhum. E vocês, como Né? consultoria, resolvem esse problema ou não? Sim, a gente teve um cliente nosso que a gente foi fazer um workshop de aculturamento de Salesforce. Foi bem legal, uma dinâmica bem legal. Isso daí é uma coisa que a gente está começando a trazer também, porque para mostrar, é realmente uma dinâmica ali, mostrar como é que é na prática, como é que funciona, né? Para tirar dúvidas dos vendedores e tudo mais, o pessoal que no dia a dia vai estar operando ele. Então, para eles se sentirem familiarizados ali com a ferramenta e também para ter assim, essa adoção, né, esse engajamento, eles se sentirem parte do projeto. Então, foi bem bacana, assim, sabe? Foi um dia, 2 dias, na verdade, onde a gente se reuniu com o time ali que ia operar para tirar todas as dúvidas, pegar as dores deles, as necessidades, para a gente conseguir fazer com que a ferramenta seja um apoio e eles vejam a vantagem que é usar a ferramenta. Né? Total. Então, isso é bem importante. Então, o primeiro ponto seria estratégia de implantação, porque implantar às vezes não é simples. Talvez seja a parte mais dolorida. É. Eu te digo porque quando eu mudei, eu venho do mercado imobiliário e eu tinha imobiliária, e quando a gente alterou o CRM da nossa imobiliária, cara, foi a maior dor de cabeça que eu juro pra ti que eu acho que depois dali, a gente ficou mais, talvez 1 ano com a imobiliária aberta, mas o nosso desgaste em relação a finalizar a sociedade começou na mudança do CRM. E não foi assim, eu não briguei com meu sócio. Na verdade, nós dois cansamos daquele processo ali que, cara, desgastou demais. Mudar o CRM desgastou demais. Sim. Sabe? Então, e aí eu te pergunto, se eu tivesse contratado a consultoria antes dessa migração de CRM, ajudaria ou não? Muito provavelmente, tá? Porque talvez eu tivesse feito naquela época. Sim. Porque é que, de novo, é aquela questão assim dos calos, né? Vamos dizer assim, a gente já teve as experiências, né? Então, a gente tem casos de migração de dados. Eu tô migrando de um CRM para outro. Como é que eu vou migrar esses dados? Como é que eu não vou perder essa informação? Sim. Como é que é o processo desse CRM novo? Tem algum atrito? O pessoal vai usar? Essa questão de adoção é muito importante. Então, por isso que tanto para implantar quanto para migrar, a estratégia inicial ela é fundamental. Né? Então, a gente vê quais são as pontas que vão ficar soltas, que possivelmente vão ficar soltas no momento que eu desplugar esse CRM. Como é que eu desplugo? Como é que eles convivem os dois ao mesmo tempo? Ou como é que eu faço essa passagem, né? Às vezes ela é uma virada de chave do dia para noite, ou eu consigo fasear isso, né? Então tem tudo isso. Imagina numa empresa que daqui a pouco, ela tem uma máquina rodando que é de 500 milhões de reais em um dia. E aí essa virada de sistema. Assusta. Eu vou ficar sem faturar um dia, vou perder 500 milhões de reais, né? Como é que é isso? Então, a estratégia é fundamental no início, né? E a consultoria consegue minimizar esse risco. Exato. Total. Isso aí. Então, voltando ali ao passo a passo do sucesso do Salesforce.
a adoção e migração, o primeiro passo, uma adoção, uma força de adoção do sistema e uma migração sadia, mais suave do processo. Isso. E além disso, quais são os principais passos para eu conseguir ter, cara, literalmente desbloquear o potencial do Salesforce ou de algum outro CRM na minha empresa? Beleza. E até só um parênteses ainda, junto com essa questão da adoção, é ter os patrocinadores do projeto bem engajados, porque também isso, o time vendo, por exemplo, os seus líderes, o meu gestor comercial, meu diretor de vendas, etc., comprado no projeto, eles também aderem mais. Então, envolver todos esses papéis aí nesse planejamento estratégico é bem importante, assim, sabe? Show. Depois da estratégia, cara, daí a gente começa a ir pro mapeamento ali, né? Então, por exemplo, é entender bem como é que funciona a tua máquina de vendas ou o teu processo de vendas hoje, como que ele está estruturado, quais são os papéis, né? Determinar os papéis. Eu tenho o meu pré-vendas, eu tenho o meu vendas, eu tenho um processo de aprovação, eu não consigo sair dando desconto. Como é que é toda essa tua complexidade, a tua peculiaridade, o teu caminho da venda, e identificar ele, para daí a gente conseguir fazer esse match aí do teu modelo de negócio com o CRM. Então, às vezes, inclusive, quando a gente faz isso, o cliente vê que o processo dele, talvez, o padrão do Salesforce às vezes é melhor do que o que ele criou. Ou às vezes o contrário, né? O dele, não. Então vamos adaptar o CRM para atender o teu modelo de vendas ali, né? Total. Mas é fazer esse deparo, é fazer um mapeamento do as-is e como que vai ser no CRM, se tu vai ter uma adaptação ou não, ou simplesmente replicar ele via sistema, e aí tu vai ter várias sinergias ali, vários ganhos da automatização, né, que tu vai ter também. Show. E daí, a partir desse momento, daí a tendência de sucesso é uma questão de tempo. Depois que finalizou isso daí. Isso, daí a gente começa a execução, né? Daí tem essa etapa de mapeamento a gente chama de assessment, né? A gente faz esse assessment, ele também vou dizer um produto ou um trabalho ali, um serviço que a gente fornece também individualmente. Tem empresas que a gente faz o assessment só para identificar, olha só, eu vi que o processo de vocês é X, mas isso daqui poderia ser melhorado, etc. A gente tem quase um diagnóstico, assim, sabe, de melhor uso, de boas práticas da ferramenta. Depois disso, daí a execução. Caso queira fazer internamente, ou com a consultoria, conosco, ou com outra consultoria, aí a execução. Aí a gente usa os nossos metodologias ali ágeis de desenvolvimento para ter o feedback constante do cliente, a gente fazer pequenas entregas, mas constantes, e já ir gerando valor nos primeiros ciclos de entrega, né? A gente já ir começar a mostrar o valor do projeto, porque a gente sabe que o Salesforce é um investimento alto e ele tem que ter retorno. Então, quanto antes, quanto mais cedo no ciclo a gente conseguir já entregando funcionalidades e gerando valor, e o pessoal já ir sentindo, e a gente coletando feedbacks, e aí fazendo aquele ciclo de melhoria constante, ao meu ver, é o segredo do sucesso, assim, para a gente conseguir ter uma boa implantação de Salesforce, uma boa adoção de Salesforce. Show, total. Cara, eu acho que por hoje, para esse primeiro momento aqui, eu acho que a gente já falou bastante coisa, na verdade. E como é que, por exemplo, eu tenho Salesforce, eu achei interessante o assunto, como é que eu faço para entrar em contato? Ou, cara, tô com uma dúvida e quero te perguntar alguma coisa, como é que eu faço para entrar em contato contigo para tu me ajudar um pouco com Salesforce? Beleza. Eu tô no LinkedIn, Ariel Dornelles, com 2 L's, Dornelles. E lá eu gero conteúdo lá também, podem me mandar mensagem, eu converso com o pessoal por lá. E a gente tem as nossas redes da empresa, a srconsulting.io, srconsulting.io. Lá a gente também gera conteúdos, né, tanto o Instagram quanto o LinkedIn. E temos o nosso site, srconsulting.io, ali você pode mandar uma mensagem ali, a gente vai entrar em contato. Show de bola. Perfeito, então. Então, se tu gostou, se tu te interessou, ou se de repente tu tá passando por algum tipo de dificuldade como essa que a gente conversou aqui, já entra lá nas redes sociais, a gente vai deixar também aqui nos links no canal do YouTube. Eventualmente, se tu tá também ouvindo podcast em algum streaming, já favorita esse podcast aqui. A gente vai trazer cada vez mais, se aprofundar um pouco mais em cada uma das dificuldades do Salesforce. E se tu quer realmente desbloquear o potencial do Salesforce e passar a aumentar teus resultados financeiros da tua empresa e também melhorar a satisfação dos teus clientes,
nos segue e entra em contato com a gente, fechou? Até o próximo episódio. Valeu! Fechou.